Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Vamos continuar com nossas atividades do livro didático. Então eu quero que vocês, dando continuidade aí ao assunto equações do segundo grau, vocês vão na página 93 do seu livro e copia essa atividade aí, 1 e 2 apenas. Eu vou dar alguns exemplos para que vocês tentem fazer os de vocês. Então vocês acompanhem aí. Pessoal, eu coloquei muito parecida com a questão aí da letra A, questão número 1, letra A. Então eu só alterei os números aí, vamos fazer essa para vocês entenderem como é que faz a de vocês. Vai servir de exemplo para A, para B, para C, entendeu? E só a D que eu vou dar outro exemplo, porque ela é um pouco diferente, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, vocês só observem aí que a equação está tudo desorganizado. Eu tenho número com letra, depois sinal de igualdade, antes. Então, as equações de segundo grau, eu tenho que colocar todo mundo para um lado só, entendeu? Então, quando eu falo para um lado só, antes do sinal de igualdade aqui, ó, tá bem? Aqui o sinal de igualdade, aí vocês observam que tem expressão depois desse sinal. A equação de segundo grau, ela não é igual à do primeiro grau, em que eu coloco letra para um lado e número para o outro. Seria esse o procedimento. A do segundo grau, todo mundo tem que ficar antes desse sinal de igualdade. Então eu vou passar toda essa parte aqui, ó, que está depois do sinal de igualdade, eu vou passar para antes, lembrando que esses sinais, tá? Esses sinais aqui, ó, o menos, esse outro menos, esse mais, eles vão ter que ser trocados pelo contrário, tá? Contrário de menos, mais, contrário de mais, menos. Então veja só como eu faço. Essa parte aqui, ó, primeira, o que nós vamos fazer com ela? Vamos só repetir ela. Só que nós vamos repetir sempre quem está ao quadrado primeiro, o que tem maior grau, tá? O monômio de maior grau. No caso aqui, eu vou repetir o 9x ao quadrado. E aí vocês observem. Quem é que tem x ao quadrado também? Ó, aqui, ó. Desse lado aqui, ó. O 5, tá? Então, o 5x ao quadrado vai para perto do 9x ao quadrado. Só que ele é mais, então ele tem que passar menos. 5x ao quadrado. Certo? Agora, tem mais algum que tem x ao quadrado? Não. Então, agora eu vou reunir só os que tem x. Primeiramente, eu vou colocar esse 15 positivo. 15x. Porque quem está antes continua e se repete com o mesmo sinal, já que quem está passando é que troca o sinal. Quem tem a mesma característica do 15x? O 6x negativo, que vai passar positivo. Certo? Então, já reuni o 9 com o 5, já reuni o 15 com o 6, e agora só falta o 10, que é menos, vai passar mais. Isso tudo igual a zero. Certo? Sempre nós igualamos uma equação do segundo grau a zero. Então vocês observem que eu tenho semelhança aqui, nessa parte também, e o único aqui que não tem ninguém para fazer a operação com ele aqui é o 10, que eu vou repeti-lo. Então eu faço a operação com os termos semelhantes. 9 menos 5, 4. 15x com mais 6x, 21x. Mais 10 igual a zero. Pessoal, essa equação de segundo grau aqui, ela já está na sua forma, né, irredutível. Não tem como mais eu simplificá-la, tá? Então essa seria a resposta, tá bom? Agora eu vou dar o exemplo da última aí. Acompanhe. Bom, esse agora é o exemplo da D, tá? A última, né, da número 1 aí. Ela tá diferente,
Então eu tenho que dar um exemplo dela. Só veja que eu só alterei aí o 3 pelo 8 e o 40 eu coloquei um 30 no lugar. Praticamente a mesma coisa. Qual é o procedimento? Pessoal, esse número de fora aqui, ó, ele vai multiplicar os de dentro do parêntese, tá bom? Todos os dois. X vezes x. Bom, quando nós estudamos potência, eu falei que quando a gente multiplica uma letra pela outra, o que a gente faz? Soma os seus expoentes. Mas que expoente? O x não tem expoente. Tem sim. Sempre que uma letra você não enxergar um expoente, o expoente é 1. Então, se eu tenho 1 do primeiro x com 1 do segundo x, isso vai dar x ao quadrado. 1 mais 1, 2. Certo? Agora, quando eu multiplicar letra por número, não são semelhantes, eu repito. Tá? Então, x vezes 8, 8x. E o 30 aqui nesse caso eu repito, que não tem nada para fazer com ele ainda. Então, agora é igual eu expliquei a primeira aí, dei o primeiro exemplo. Todo mundo antes do sinal de igualdade. Então, quem tem que sair daqui? Esse 30 aqui, ó. Ele vai ter que sair. Se ele vai sair, ele é positivo. Como é que eu sei que ele é positivo? Porque ele não tem sinal. Ele é o primeiro do segundo membro aí, depois do sinal de igualdade. Porém, ele não apresenta o sinal. Significa que ele é positivo. Então, se ele é mais, ele vai passar menos. Então, como é que ficaria? Eu repito o x ao quadrado. Eu repito o 8x. O 30 eu coloco ele negativo e igualo sempre a zero. Então tá aí, facinha ela, não é difícil. Tá? Só tem a multiplicação para ser feita e depois organizar colocando todo mundo para um lado só, ou antes do sinal de igualdade e sempre igualando a zero. Lembrando para reforçar, por que sempre igual a zero? Porque antes tinha o 30, depois do sinal de igualdade, agora não tem ninguém. Então esse ninguém que está lá do outro lado é o zero. O zero está indicando que não há mais ninguém do lado de lá, tá bom? Então tudo isso resolvido aí tem que ser igual a zero. Pessoal, a questão número 2 fala assim, leia o problema a seguir. Aí depois vem algumas perguntas com relação a ele, tá? Então o problema fala assim, o produto de um número natural x, então ele não está dizendo que número é, vai ser x. E o seu antecessor. Pessoal, antecessor é sempre, por exemplo, o antecessor de 4, é só eu fazer assim, ó, 4 menos 1, o antecessor, 3. Antecessor de 6, 6 menos 1, o antecessor dele é o 5. Então, o que é que isso me diz? Me diz que qualquer número, para me achar o antecessor, é só diminuir 1. Então, essa expressão aqui, ó, esse binômio, é que vai me dar o antecessor. Como está dizendo, né, que eu tenho que fazer o produto de um número natural x, eu não sei que número é esse. Ele está dizendo que tem que ser x. Então, x. Produto é vezes. Por isso que tem parêntese. Tá? Então, eu já estou entregando para vocês essa questão aí. Qual é a questão correta? A letra A aí, ó. Então, vai ser a número 2 aí, ó. Por quê? Porque ele está falando que tem que ser um número natural x. Bom, então tá aqui o x. Produto, multiplicação. Por isso que eu botou aí o parêntese, tá? Quando tem um número ou uma letra colada em um parêntese, a gente já sabe que é vezes. Multiplicação. O antecessor não é sempre dado por o número tirando 1, então é x menos 1 antecessor. Sucessor, x mais 1. Tá? Então, x menos 1 é antecessor e x mais 1, se tivesse falado em sucessor, seria assim, ó, sucessor. Mas como é o antecessor, então tá aqui, ó, corretamente. X menos 1. Então, a expressão ele diz que tem que dar 132. Então, igual a 132. Então, isso aí já indica. Deixa eu colocar do lado de cá 132, que eu coloquei essa numeração aqui. Então, o correto aí seria 2x, parênteses, x menos 1, fecha parênteses, igual a 132. Tá? Então, seria aí, eu já entreguei para vocês o número 2 é correto. Só que embaixo aí, ele fala que eu tenho que escrever na forma reduzida. Pessoal, para me escrever na forma reduzida, você tem que resolver, igual eu resolvi a AD aí, entendeu? Você vai ter que multiplicar o de fora pelos dois de dentro, e depois passar todo mundo para um lado só, organizar ela, tá? Então, a explicação da D serve para B aí, da número 2.
E a C, ele quer que você determine as raízes dessa equação. Eu vou dar um exemplo agora, tá bom? Vocês acompanhem aí. Bom, pessoal, vou dar esse exemplo aqui, vou colocar o parecido com a de vocês aí. Então, a expressão é essa. Depois de eu coloquei o sucessor, de vocês aí é antecessor, o meu é sucessor. Então, o que mudou aí só o sinal e o número aí, que eu coloquei 120 para não dar a resposta, tá bom? Então, primeira coisa a ser feita aí na B seria resolver, né? Então, esse de fora multiplica os de dentro, como eu falei para vocês. Então, vou fazer o meu aqui como exemplo só. X vezes x, x ao quadrado. Que somos expoente. 1 mais 1 deu 2. X vezes 1 dá x. Igual a 120. Essa parte repete. Agora todo mundo para um lado só, não é isso? Então 120 que é positivo vai passar negativo. X ao quadrado. Mais x. Menos 120, porque ele era mais, passa menos. Igual a 0. Pessoal, como eu vou achar as raízes dessa equação? Bom, você poderia colocar números aleatórios aí no lugar desse x e verificar qual que vai dar igual a 0. Ou você pode usar uma fórmula que eu vou falar sobre ela agora, a fórmula chamada Bhaskara. Tá? Essa fórmula, como é que eu faço para usar ela? Sempre eu uso a Bhaskara, geralmente para encontrar as raízes de uma equação completa, que é o caso aí. Ó. Você veja que eu tenho o valor de A, tá? Vou botar um Azinho aqui. Aqui seria o termo B, o X, e esse bem daqui o termo C. Ó. O termo A sempre é o termo que está x ao quadrado. O termo B é o x, que não tem o 2 em cima. E o termo C é o termo independente, que não tem letra. Então, quando eu digo que eu tenho o termo A, termo B e termo C em uma equação do segundo grau, eu digo que essa equação de segundo grau é uma equação completa. Se ela é completa, eu posso descobrir suas raízes usando uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Tá? Essa fórmula ela serve tanto para equações completas como incompletas. Mas só que as incompletas têm alguns métodos, tá? Que a gente pode usar para resolvê-las. Eu vou falar na próxima videoaula para vocês desses métodos a ser utilizados. Mas como essa é completa, nós vamos usar a Bhaskara. Como é que eu faço isso? Pessoal, a primeira coisa é separar esses coeficientes, tá? Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Mas como é que eu faço isso, professor? Pessoal, coeficientes são números, tá? Se o meu A, que é o x ao quadrado, não tem número nenhum perto dele aí, ó, é 1x ao quadrado, ele vai valer 1. Então, o meu A é o 1. Quem é o B? O B novamente é 1, ó, porque não tem ninguém aí, ó, colado no x. O x está sozinho, ele tem valor sempre 1 quando ele vier assim sozinho. E quem é o meu C? O meu C é o menos 120. Então, esses são os 3 valores que eu preciso para usar na fórmula de Bhaskara. Tá? E que fórmula é essa? Bom, se eu tenho 1, 1 e menos 120, veja bem como é que é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara ela é assim, ó. Ela é x igual menos b, uma fórmula, mais e menos, raiz de delta, dividido tudo por 2 vezes o A. Pronto, essa é a fórmula de Bhaskara. Tá? Esse B é o coeficiente B, vai valer 1. Então, quando eu for resolver ela, que eu vou mostrar agora, eu vou colocar o 1 no lugar desse B. O mais ou menos é porque a equação são raízes, equações de segundo grau tem 2 raízes. Uma vai ser somando e outra subtraindo. Então, esse mais ou menos aí é da fórmula, tem que ter ele, tá? O delta, eu vou mostrar para vocês o valor dele também, como é que calcula ele. 2 vezes o A vai ficar 2 vezes 1, tá? Porque o A meu é 1, assim como o B. Então, deixa eu dar uma afastada aqui para me colocar o delta. Pessoal, o delta é a sequência da fórmula de Bhaskara, tá?
Ele é outra fórmula. São duas fórmulas em duas partes para resolver, tá, a equação de segundo grau. O delta, como é que eu acho esse delta? O delta é outra formulazinha. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então veja bem, para me achar o delta, tem que fazer essa fórmula aqui, ó. No lugar do B, vou colocar 1, porque ele vale 1. O 4 é da fórmula, esse menos também tem que repetir. O A meu é 1 e o C é menos 120. Tá? Então, eu vou resolver ela agora para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é achar esse delta, tá? Porque eu preciso dele lá na fórmula principal. Então, vou resolver ela todinha usando esses valores aí. Vamos ver o que vai dar. Vocês acompanhem aí, tá bom? Deixa eu só apagar essa parte aqui. E vamos ver bem aqui. O meu A é 1. O meu B também é 1. E o meu C, menos 120. Então vamos lá. X igual menos B. O B é 1. Mais ou menos da fórmula raiz de delta. Então eu preciso do delta, mas deixa por enquanto em branco porque eu não sei o valor dele ainda. Tudo dividido por 2 vezes o A, que é 1. Vai ficar aguardando o valor do delta. Vamos calcular o delta bem aqui. Delta é igual B ao quadrado. Quem é o B? É 1. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, porque é o A de novo. E o C meu é 120, negativo. Só ficou meio espremido aqui. Deixa eu ver se eu faço um pouco aqui, tá bom? Eu botei parêntese porque quando é negativo, tá? Eita, mas tá. Quando é negativo a gente coloca um parênteses para separar o sinal. Deixa eu afastar só um pouco aqui que tá muito. Então, delta é igual 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 120. Delta é igual 1 vezes 1 é 1, menos com menos vai dar mais, pessoal. Tá? Eu vou fazer o jogo de sinal logo. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12, 48, então vai dar 480 aqui. Então, eu já sei o meu delta aqui. O meu delta vai ser 481. Porque é o 1 mais 480, 481. Então, esse 481, ele vai, tá, para o lugar aí do delta. Deixa eu apagar essa parte aqui. O 481 entra no lugar do delta. Então vamos lá de novo. Então tá aí o 481 no lugar do delta. Então vamos continuar. Então fica x igual menos 1, mais ou menos. Pessoal, tem que tirar a raiz de 481, tá? Para poder colocar no lugar desse delta. Bom, pessoal, a raiz de 481 ela não tem exato. Então, é 21,93. Eu vou colocar 22, vou arredondar para cima. Mas lembrando que nos exercícios de vocês, as raízes eu vou procurar colocar sempre raízes exatas, tá? Para não dar esse problema. Então, eu vou colocar aqui o 22. Então, resolvi o delta, 2 vezes o A. 2 vezes 1 dá 2, né? Então, agora eu vou continuar aqui desse lado de cá, porque o espaço está pouco. Então, o que que vou determinar já a primeira raiz, a gente chama de x', a gente passa um tracinho aí, tá? Então, ficou o quê? Menos 1 mais
Uma vai ser somando e a outra vai ser diminuindo. Por isso tem esse mais e menos aí, ó. 22 dividido por 2. X, linha, que é a primeira raiz. Bom, tô devendo R$1, tenho 22, vai sobrar ainda 21. Dividido para 2. Bom, a metade de 21 é 10,5. Já descobri a primeira raiz. A primeira raiz é 10,5, tá bom? Agora vamos descobrir a segunda raiz. A segunda raiz, eu vou apagar aqui para poder fazer ela aqui, tá? Então vai ficar x duas linhas, menos 1. Bom, de lá eu fiz somando, agora aqui é subtraindo a segunda raiz. O 22 foi o número de delta. 2 vezes 1 dá 2 também. Então agora eu devo R$1 e estou devendo 22, eu vou ficar devendo 23. Então continua sendo negativo, sinais iguais a gente soma e repete sinal. E agora eu vou dividir para achar o resultado. O resultado da segunda raiz vai ser a metade de 23, tá? Então, vai dar o quê? 11,5, né? Negativo. Tá? Então essas são as raízes. A primeira raiz, a x', nós encontramos 10,5. E a segunda, 11,5. Então essas são as duas raízes da equação, tá? Resolvida elas usando a fórmula de Bhaskara. Bom, pessoal, então a gente encerra essa videoaula desse exercício. Para a semana eu vou colocar outra videoaula passando mais alguma coisa, mais alguns exercícios para vocês fazerem, para treinar a Bhaskara, como o método para resolver as incompletas também. Então, até mais, fique com Deus.